Bom dia, meus amados. Bom dia a todos. Graça e paz. Mais um dia, 13 de agosto. Mais uma chance, mais uma oportunidade que Deus está nos dando. E mais uma prova do seu amor e da sua misericórdia nesta manhã. Hoje, então, estaremos meditando no texto de Isaías, capítulo 46, do versículo 8 ao 13. Isaías 46, do versículo 8 ao 13. Mas antes de ler, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos proporcionou ontem, pelo tempo, Senhor Deus, em que nos envolvemos em orarmos pela ICEB, pelos membros, pelos pastores, pelas lideranças, pelos projetos, Senhor Deus. Obrigado, porque o Senhor nos permitiu termos esse dia de dedicação à oração e também ao jejum por todos os membros, por todos os salvos que compõem a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Queremos continuar, Senhor Deus, nessa manhã, suplicando a Tua graça e também, Senhor Deus, Te agradecendo por mais um dia. Quero Te pedir, agora pelo momento da meditação da Tua Palavra, em nome, por amor de Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então, nosso texto de Isaías 46, o versículo 8 ao versículo 13, diz assim: Lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Hoje, então, 13 de agosto de 2020, o nosso versículo-chave está no versículo 10 de Isaías 46, que diz assim: O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O tema do nosso devocional é Deus está no controle. E diz assim: O homem moderno acredita ser o centro de tudo. O ensino sobre um Deus que está no controle de pessoas e circunstâncias não somente o choca, mas chega a despertar sentimentos vis. Charles Spurgeon disse o seguinte: nenhuma doutrina em toda a palavra de Deus tem inflamado mais ódio na humanidade do que a verdade absoluta de que Deus é soberano. O fato de que o Senhor reina é indiscutível, e é esse fato que suscita a maior oposição no coração do homem. Isaías 46:10 diz que desde o princípio ele anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Esse texto expõe categoricamente que Deus está no controle de tudo e de todos. Isso significa dizer que Ele é soberano. Ele tem o completo, total e independente controle sobre a criatura, evento e circunstância, cada momento da história. Davi declarou em 1 Crônicas, capítulo 29, no versículo 11 e 12, o seguinte: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos.
o Senhor Jesus em toda autoridade no céu e na terra. Faz bem para a sua alma descentralizar de si e focar em Deus. O fato de o Senhor estar no controle de tudo deve ajudá-lo a descansar. Nele, seja qual for a circunstância que você esteja passando, descanse toda a sua ansiedade e angústia nesse soberano Deus. A oração do nosso autor é: Senhor, que descansemos nossa alma na certeza de que Tu está no controle de tudo e de todos. Então, meus amados, texto maravilhoso para iniciarmos o nosso dia. Quero primeiramente dar o bom dia aqui para o irmão Vitor, irmã Nadiana, irmã Adriana e também irmã Cláudia Ribeiro. Que Deus abençoe, que a graça do nosso amado Deus esteja com todos. Eu gosto muito de falar sobre a soberania de Deus e principalmente nesse tempo que nós estamos enfrentando, onde as coisas ficam meio que confusas. No ramo óptico, existe uma regra que é 20 por 20. Quando a pessoa tem esse tipo de visão, está dizendo que ela está com uma visão perfeita, a visão dela está clara, tem uma ótima visão. Nós estamos hoje no ano de 2020, ou seja, 20. E a gente pode fazer aqui uma brincadeira, exatamente dizendo que Deus quer que nós tenhamos uma visão clara e perfeita sobre Ele neste ano. Nunca vimos tantas desgraças no mundo, nunca vimos tantas coisas horríveis, como França permitindo o aborto de crianças, que coisa absurda, e as coisas sendo banalizadas, a vida do homem não está valendo mais nada, e desastres, explosões, e pandemia, e tanta coisa ruim. E eu nunca vi nesse tempo de vida tanta coisa acontecendo e Deus se revelando poderosamente. Muitas pessoas ficam perguntando onde é que está Deus, nessas coisas todas. E eu sempre costumo dizer que Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Ele está governando todas as coisas. E muito diferente de que muitos pensam, e até de alguns pseudos pastores pseudos bispos e pseudos apóstolos, que querem tentar controlar Deus. O que a gente vê é exatamente o inverso em toda a história da humanidade. Deus está no controle. Ele não perde o controle de nada e da vida de ninguém. Ele está no controle da minha vida aqui e Ele está no controle da vida da criança lá no outro lado do mundo. Ele está no controle de todas as coisas. Não somos nós que controlamos a nossa vida. E quando nós entendemos o que é a soberania de Deus, o que é ser um Deus soberano, a gente passa a viver mais tranquilo. Quando a gente entende que a nossa vida está entregue nas mãos de um Deus soberano, a gente passa a perder o medo do futuro. A gente não fica assustado com o amanhã. A gente não se atemoriza com as coisas que acontecem, porque a gente entende que Deus está no controle. A pior coisa que pode acontecer para o homem é a morte, mas para o Filho de Deus essa é a melhor coisa, porque a morte já está vencida. Então a gente às vezes fica angustiado, preocupado, e agora o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer amanhã? Deus, na sua infinita graça, na sua infinita soberania e no seu infinito amor, não nos permite saber o que vai acontecer amanhã, exatamente para nos preservar de muitas coisas, para nos dar paz e para fazer com que confiemos verdadeiramente nele. Eu sempre digo isso, a gente confia muito mais na cadeira da cozinha do que em Deus. A gente confia muito mais no motorista de um aplicativo, no motorista de um ônibus, no piloto de um avião, do que em Deus. E a gente precisa parar de fazer isso. Assim como a gente confia na cadeira e se senta sem perguntar, sem testar, sem fazer um teste de qualidade antes, a gente deve descansar no Senhor.
Ele está no controle, como o texto diz aqui, tudo aquilo que Ele determinou, o conselho dele vai permanecer em pé. E Ele vai fazer tudo aquilo que está na sua vontade. O que Ele quer, Ele faz. E isso deve nos dar paz. Por que, pastor, que deve nos dar paz? Porque somos filhos do Deus soberano. Porque somos filhos desse Deus que tem um controle de todas as coisas. E como Pai amado, Ele vai cuidar. O amor de Deus é demonstrado na cruz. Ele moeu o seu filho por amor a mim. Ele entregou o seu filho à morte. Ele não vai fazer qualquer outra coisa por mim. Agora, o grande problema é que nós queremos as coisas para a nossa própria vaidade, para o nosso próprio conforto, queremos as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, queremos estar imunes, como se fôssemos dentro de uma cápsula de proteção, e nada pode atingir o crente, nada pode acontecer de mal com o crente, enquanto a gente vê outras pessoas sofrendo. Então estamos num mundo depravado, estamos num mundo corrompido pelo pecado, estamos vivendo numa terra que geme, esperando o grande dia. Esse é o mundo que vivemos, e nós devemos estar gemendo também por esse grande dia, o dia que tudo isso terá fim. Então, amados, descansemos, assim como Davi diz: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo quanto há no céu e na terra. Ele reina soberano sobre todas as coisas. Essa foi a visão de Isaías. Quando Isaías viu Deus no seu alto e sublime trono, as suas vestes tomando conta de todo lugar. Isso estava mostrando, a visão de Isaías era a visão de um rei completamente poderoso. Quanto mais alto o trono, mais poder ele então passava. Quanto maior a sua veste, né, o seu manto, mais majestoso ele era. E diz que o Deus, o nosso Deus, o Deus de Isaías, estava num alto e sublime trono, e as suas vestes enchia todo lugar. Esse é o nosso Deus, amado. Esse é o Deus soberano, que podemos descansar, que nada sai do seu controle. Primeira coisa que nós precisamos entender é isso. A segunda coisa é: nós não fomos feitos para este mundo. Nós não fomos salvos para vivermos nesse mundo aqui e agora. Nós fomos salvos para termos uma nova vida. Um novo corpo terá que ser recebido. Será nos dado um corpo glorificado. E para isso, nós temos que partir deste mundo pela morte, ou no dia que o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja e nos levar. Então é assim que vai funcionar, e isso deve nos dar paz, porque no dia que Ele disser venha, nós temos que estar prontos para ir. É isso que Ele diz. E no dia que Ele disser venha, será o melhor dia da nossa vida. Então não precisamos temer, ainda que a terra se abale, ainda que o mar, os rios se inundam, não precisamos temer, porque nós estamos nos braços do Deus Todo-Soberano, Todo-Poderoso, o Rei majestoso, no seu alto e sublime trono. Que Deus nos dê essa visão clara de quem é o nosso Deus, e que isso venha nos trazer paz, e que também isso venha nos fazer a entendermos o quanto devemos viver para esse Deus, o quanto devemos dedicar a nossa vida a Ele, glorificarmos a Ele e fazermos tudo para Ele e por Ele, até o dia da nossa redenção. Que Deus então abençoe todos nessa manhã, e que você possa meditar nesse dia que começou, que todo esse dia, todos os minutos, todos os segundos, todas as horas desse dia
estão sob completo controle de Deus. Nada na sua vida hoje sairá do controle de Deus. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele disse na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor Deus, porque podemos descansar nos Teus braços, no Deus forte, Deus poderoso, Deus soberano. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque temos em quem confiar, porque não estamos entregues a esse mundo e não estamos alheios à nossa própria vida, não estamos entregues a este mundo, mas estamos entregues a Ti, somos Teus filhos e podemos descansar nisso. Nos abençoa nesse dia, Pai, para a glória do Teu santo nome, nos livra de tudo quanto é mal, nos protege, nos preserva, nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos dentro da Tua santa vontade. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor já nos deu esse dia, então que possamos usar para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Meus amados, que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nesta manhã. Forte abraço aí para a irmã Anne, irmã Henrique, também a irmã Cláudia, a irmã Adriana Santana, Vitor e Nadiana. Que Deus abençoe todos vocês e até amanhã às 6 horas, se Deus assim permitir. Um forte abraço.